Santo dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da comunidade. E com a graça de Deus estamos aqui no início deste dia para a leitura e a meditação do Evangelho. Aí você pode pegar sua Bíblia e abrir em Mateus 9, do versículo 14 ao 15. Mateus 9, do versículo 14 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Já estamos vivenciando esse tempo tão importante, tão forte para nós. E algo que o tempo da Quaresma sempre nos remete é a respeito do jejum, da penitência, da mortificação. E para nós cristãos, católicos, nós não podemos fazer o jejum por si só pelo jejum. Nos acostumamos a fazermos uma prática, uma renúncia durante o tempo da Quaresma e nem percebermos a motivação para isso. Mas o jejum, ele sempre precisa nos levar à oração e à caridade. Não podemos fazer um jejum como uma prática vazia, só pelo jejum. Mas o jejum precisa nos levar sempre para Deus e para o próximo. Nos levar a sair de nós. E temos, muitos têm o costume, muitos têm esse hábito de, no tempo da Quaresma, escolher uma penitência, escolher um jejum para praticar durante todo o tempo da Quaresma. E assim, nós precisamos sim nos mortificar, escolhermos algo para vivenciarmos essa renúncia. Mas devemos ter na mente, ter no coração, que essa prática precisa nos fazer pessoas melhores. E aí você pode até já ter escolhido uma penitência, ficar sem refrigerante, tirar uma sobremesa, ou você sabe o que foi que você escolheu. Mas você precisa também refletir, meditar naquilo que você precisa melhorar em você, na sua personalidade,
no seu modo de tratar as pessoas. Se está distante da oração, precisa meditar naquilo que precisa ser podado, precisa ser convertido em você. E que o jejum que você escolheu possa lhe levar a isso, lhe levar a essa conversão, lhe levar a essa melhora, né? E como eu falei antes, o jejum me leva para a oração, me leva para a caridade. Então ele precisa me fazer melhor para Deus e me fazer melhor para o outro, né? E que você possa refletir também, se você não pensou nisso, naquele vício que você precisa cortar da sua vida, seja da internet, seja de falar mal das pessoas, de criticar. É preciso que você reflita e, ao fazer o jejum, que é essa mortificação da sua carne, da sua vontade, né? Esse jejum possa lhe levar também a mortificar a sua carne nesse sentido, deixando a prática desse vício, deixando a prática dessa situação que lhe afasta de Deus, que ofende ao próximo, que ofende a você mesmo. Aí o jejum, ele sempre precisa nos fazer pessoas melhores, nos levar realmente a essa conversão. E que nessa quaresma o Senhor possa dar a graça a cada um de nós, de renunciarmos à nossa vontade, à vontade da nossa carne, e nos fazer realmente pessoas melhores. E tenha isso no seu coração, que o jejum ele tem o poder de nos disciplinar, de disciplinar você. Então, se você tem algo que gostaria de melhorar em você, seja qual for a dimensão, né, no seu relacionamento familiar, se você trata as pessoas com muita arrogância, que você tenha isso no coração, que o jejum ele pode lhe ajudar. Porque o jejum não é só eu deixar algo que eu gosto, mas é eu renunciar a algo que eu gosto para que isso me ajude nos momentos em que eu preciso renunciar também à minha vontade, seja nesses vícios, seja na maneira de me relacionar com as pessoas, na preguiça, que tantas vezes eu deixo de rezar porque eu não quero acordar mais cedo. E como eu irei passar 40 dias renunciando a algo, que essa renúncia me faça me converter na minha vida a renunciar também a coisas que me afastam de Deus, que me afastam do próximo. Que Deus possa lhe dar a graça disso e não vivenciar o jejum como somente porque você se acostumou a na quaresma a deixar de beber refrigerante. Todo ano eu deixo de beber refrigerante na quaresma, mas nada muda na minha vida. E quando acaba a quaresma, o que acontece? Eu vou lá e bebo muito refrigerante. Ou se é chocolate, eu vou lá e como tanto chocolate que acabo passando mal. O jejum não é para isso. Não é para eu deixar por uns dias, para quando eu voltar eu comer excessivamente. Mas o jejum eu pratico para ele me dar a graça da temperança, do equilíbrio, nas coisas que eu pratico, nos meus relacionamentos, nas coisas que eu gosto. Eu não vivenciar tudo aquilo que eu gosto de modo excessivo. E o jejum ele vem nos dar a graça dessa temperança, desse equilíbrio em toda a nossa vida. Se você tem dificuldades hoje com a dimensão da castidade, o jejum ele é uma ótima prática para lhe ajudar a isso. Você oferecer a Deus essa penitência e aprender a renunciar à sua vontade na prática do jejum, ele vai lhe ajudar na dimensão da castidade, sim. E em tantas outras dimensões, a falar das pessoas. Se eu renuncio a algo que eu gosto, quando eu for falar mal de alguém, eu vou conseguir me controlar, me conter. Porque o jejum, ele realmente vem nos dar a graça de nos disciplinar. De eu saber controlar os meus impulsos, as minhas vontades. Já que eu passei 40 dias, ou todas as sextas-feiras da quaresma, fazendo essa renúncia, o jejum ele vem me dar a graça realmente de me disciplinar. Então, escolha a sua penitência. Se você já escolheu, tenha sempre isso no coração, que o jejum precisa lhe remeter à oração e lhe remeter à caridade. Eu deixo de fazer algo. O que é que eu vou fazer
com esse tempo livre? Esse tempo livre precisa me levar para Deus. Assim como Jesus, ele passou 40 dias em jejum, mas 40 dias em oração. Não era só na renúncia, mas ele estava em oração, ele estava diante de Deus. E que nós também nessa quaresma possamos viver nossas renúncias, vivê-las em oração e vivê-las para sermos melhor para o outro, melhor para Deus, ajudando realmente a melhorar a sociedade, a melhorar esse mundo, que tanto precisa de pessoas que buscam isso, que buscam ter esse equilíbrio na sua própria vida. E que Deus possa lhe dar a graça de ter uma santa quaresma, de ter essa preparação para a Páscoa do Senhor como Ele deseja. E vamos nos consagrar a Nossa Senhora, pedindo a sua bênção sobre nós durante esse dia e pedindo que ela possa nos ajudar nessa prática do jejum, a não vivê-la de modo vazio, de viver o jejum por si só, mas que realmente o jejum nos leve para Deus e nos leve para o outro. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta manhã os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.